Bom, nós temos agora um convidado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já anunciou apoio a Tarcísio Gomes de Freitas no segundo turno da eleição para o governo paulista, mas manteve a neutralidade em relação à disputa pela presidência da República. E nessa semana, a administração municipal aqui de São Paulo liberou o passe livre nos ônibus da cidade das 6 da manhã às 8 horas da noite para facilitar o voto domingo. Anunciou ainda que haverá um efetivo adicional de 2.000 ônibus com custo estimado de 7 milhões de reais. Para falar sobre as eleições do domingo, a gente conversa agora com o prefeito Ricardo Nunes, gentilmente nos atendendo. Bem-vindo, prefeito, como vai? Bom dia, Tiago, bom dia, Adriana. Vejo aqui o Ricardo Salles. Roberto Mota e Diogo Schelp. E o Schelp. Bom dia a todos, principalmente bom dia aí aos ouvintes da Jovem Pan. É isso. Bom, prefeito, primeiro falando sobre os apoios do senhor ao segundo turno, por que, em relação ao plano federal, o senhor mantém a neutralidade? Olha, Tiago, eu fui sempre muito claro com relação ao que eu penso das questões eleitorais, com relação às questões partidárias. Eu me filiei no MDB desde o dia que eu tirei meu título. Então, eu sou um MDBista. Se você pegasse a minha filiação do MDB, é o dia da minha emissão do título de eleitor. Por que eu estou falando isso? Eu acho que é importante para o fortalecimento da democracia a gente ter o fortalecimento dos partidos. E o meu partido, decidiu, no âmbito nacional, fazer a liberação, e essas discussões vieram para o âmbito estadual. Dentro do âmbito estadual, houve um consenso, eu fiz um encaminhamento de apoio ao Tarcísio, então, por unanimidade, todos os membros do diretório do MDB do Estado, de apoiar o Tarcísio para governador do Estado. No âmbito federal, o MDB se manteve um pouco mais neutro com relação a isso, deixando um pouco mais livre. Como eu sou o dirigente do partido municipal, e buscando dar o exemplo, eu estou fazendo campanha maciçamente para o governador Tarcísio e respeitando a posição do partido de deixar os seus filiados com relação àquilo que melhor eles entendem. Então, é uma posição só para eu manter a minha história, de seguir a questão partidária, para não influenciar, evidentemente, ninguém que eu lidere dentro do partido. É só uma questão de ter coerência. Estamos conversando com o prefeito Ricardo Nunes nessa edição do Jornal da Manhã, agora 8h26. Pergunta agora de Diogo Schelp. Prefeito, bom dia. Prefeito, houve uma abstenção relativamente alta no primeiro turno, mas dentro da média aí, histórica, né? Há uma perspectiva de que essa abstenção caia nesse domingo, nesse segundo turno, com essa nova medida aí do passe livre? Ô, Schelp, essa é a expectativa, né? Você lembrou bem, até para a gente poder deixar claro, parece que essa eleição aqui teve uma ação ou um movimento muito diferente do que normalmente acontecia com relação à abstenção. Em 2018, aqui na cidade de São Paulo, a abstenção foi de 20,3%. Agora, no primeiro turno de 2022, foi de 20,9%. Portanto, 0,6% a mais, que é algo que não dá para se considerar como algo relevante. Então, a abstenção ela se mantém. A própria pesquisa Datafolha demonstrou que a abstenção foi, no primeiro caso, a justificativa por questão de doença, depois vem desinteresse, trabalho. Então, não é o transporte o grande, diríamos, vilão com relação à questão das abstenções. Agora, esse movimento todo com relação à questão da possibilidade do transporte gratuito no dia da eleição, tomou não só a cidade como o país. Eu acho que é importante que a gente possa fazer uma escuta da sociedade e colocar dessa vez aí o transporte gratuito numa expectativa de que diminua a abstenção. Todo mundo indo votar é bom. Mas deixa eu só aproveitar, já fazer mais uma pequena observação de informação. O que se apurou no primeiro turno da eleição? Foram os bairros da periferia que tiveram maior abstenção e os bairros de classe média e alta que tiveram as maiores abstenções. Portanto, a tese que tentam se colocar de que a questão do transporte está evitando das pessoas mais humildes da periferia votar, ela não se sustenta pelos dados concretos, né? Então, o que eu vejo? É uma ação de incentivo à diminuição com relação à abstenção e a gente espera que sim, né? Que as pessoas possam realmente estar votando. A gente considerar que 1/5 da população não foi votar e o que a gente puder fazer para que elas possam votar, cada um escolhendo o seu candidato,
E eu tenho certeza, pelos dados que eu acabei de falar, não vai ser o transporte que vai influenciar o eleitor que tem a maior preferência para um candidato ou para outro candidato. Eu acho que é só um gesto importante para poder fortalecer uma mensagem importante para as pessoas possam votar. Estamos conversando com o prefeito de São Paulo, falando sobre a corrida eleitoral no próximo domingo e a liberação dos ônibus, tarifa zero. Nesse período, das 6 da manhã até as 8 horas da noite, a Jovem Pan vai acompanhar tudo a partir de domingo, 7 horas da manhã, começando a nossa transmissão para você que nos acompanha por todas as nossas plataformas. Agora, 8h29. Repita. 8h29, a gente segue por aqui a nossa entrevista com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, agora com a pergunta do Roberto Mota. Bom dia, prefeito. Eu imagino que os custos do transporte no dia da eleição serão bancados pela prefeitura, tá? Então, eu queria saber como vai ser feito esse ressarcimento às empresas e de onde virão esses recursos. Bom dia, Roberto. Os recursos estão previstos na ordem de 7 milhões de reais, são recursos da Prefeitura de São Paulo. Nós já temos aqui na cidade de São Paulo a manutenção do valor da tarifa pelo segundo ano consecutivo, de R$ 4,40. Tivemos agora, inclusive, uma decisão muito importante que é inédita por parte do governo federal. Eu havia conversado com o presidente Bolsonaro tempos atrás, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, e pela primeira vez o governo federal ajudou a todos os municípios com relação à gratuidade do idoso acima de 65 anos, não na sua plenitude, mas em uma parcela importante desse custeio. Mas aqui na cidade de São Paulo e em muitas das cidades já tem um pouco dessa cultura, né, até para poder incentivar o transporte coletivo, para que a gente possa diminuir o uso do transporte individual, de ter um subsídio do transporte coletivo, que tem vários aspectos positivos, né? Então, o recurso sai do caixa da prefeitura e é até bom ver se a gente consegue incentivar as pessoas a utilizarem mais o transporte coletivo, que ajuda muito o trânsito, a questão do meio ambiente e a mobilidade nas cidades. Ricardo Salles. Ricardo, bom dia. Você citou agora a ajuda do governo federal, a gratuidade operada para os maiores de 65 anos aqui na cidade de São Paulo. O governo federal ajudou a equacionar a dívida do município de São Paulo, ajudou a resolver os problemas históricos que vinham para o aeroporto, ali na pista do Campo de Marte, ajudou São Paulo na parte dos precatórios, ajudou São Paulo no Covid. Eu me lembro que o Edson Aparecido, secretário de Saúde, reconheceu por diversas ocasiões a grande ajuda que o município recebeu do governo federal no Covid, enfim, e uma série de outras coisas. Ou seja, apesar desta linha do MDB, que você destacou bem, eu respeito, mas não seria, de certa forma, um pouco contraditório um governo federal que teve tanta ajuda à administração municipal sob o seu comando e também ainda no comando do Bruno Covas, não ter o apoio do prefeito de São Paulo para a reeleição do Bolsonaro? Ô Salles, primeiro parabéns aí pela tua eleição, fiquei muito feliz, acho que é um grande ganho, muito sucesso para você é super dedicado em tudo que faz e eu tenho certeza que será também como deputado federal. Você falou muito bem, eu acho que é importante até porque a gente tem tido pouca oportunidade de poder fazer justiça a essa questão com relação ao que o governo federal fez com relação à questão da Prefeitura de São Paulo. Nós tínhamos uma dívida de 24 bilhões de reais. Nós pagávamos 280 milhões por mês da dívida da Prefeitura com o governo federal. Numa conversa que eu tive com o presidente, eu apresentei a ele uma sugestão de fazer um encontro de contas entre uma ação judicial que já vinha desde 1956 do Campo de Marte, para poder, nessa ação judicial, a gente poder fazer a eliminação da dívida ficando um pelo outro. Houve uma decisão do ministro Herman Benjamin, do STJ, que dizia que aquela área seria insuscetível de reintegração à prefeitura, ou seja, não voltaria a posse para a prefeitura, porque é uma área, né, que é utilizada ali como o aeroporto, voltaria uma área de 400 mil metros quadrados, porque não era utilizado pelo aeroporto, essa área voltou. Então, nesse encontro de contas, um trabalho muito importante que foi conduzido pelo advogado-geral da União, o Bruno, esqueci o sobrenome dele agora, me ajuda, Ricardo. Bianco. Bruno Bianco. Bruno Bianco, dedicado, competente, constituiu-se uma Câmara de Conciliação, todos os órgãos do governo federal, da Prefeitura,
foi feito esse acordo, a gente resolveu aquela questão judicial que estava anos dizendo, acho que era mais longínqua aí do judiciário, e resolvemos a dívida. Com esse recurso agora a gente pode estar investindo na cidade, tanto é que dia 5 agora eu lanço aqui uma licitação de mais de 2 bilhões, BRT Radial Leste, BRT Aricanduva, corredor Interlagos, corredor Imirim, enfim, uma série de ações importantes para a população de São Paulo. Eu tenho muita gratidão e reconhecimento pelo presidente de tudo que fez pela cidade. Você falou muito bem, São Paulo, Salles, se tornou a capital mundial da vacina. Eu tive agora, na semana passada, no encontro da cúpula de prefeitos do C40 em Buenos Aires, todos os prefeitos que eu lá encontrei reconhecendo essa grande marca que a cidade de São Paulo conseguiu de ser a capital mundial da vacina. E essas vacinas vieram de onde? Do governo federal. Portanto, eu tenho muita tranquilidade de ser coerente, sempre, a gente sempre fala de coerência. Então, reconheço muito tudo que o presidente Bolsonaro fez para a cidade de São Paulo, e evidentemente isso está sendo considerado, não estamos deixando de falar, de reconhecer. Ele realmente foi um presidente que teve um olhar muito importante aqui para a cidade. Ô, prefeito, a gente comentou muito rapidamente há pouco aqui no Jornal da Manhã, a Prefeitura de São Paulo criou o Auxílio Ampara, para crianças órfãs de mães que foram vítimas do crime de feminicídio. Quais os detalhes desse auxílio? Ele já está valendo? Vale para casos passados? São muitos os casos, as famílias que se enquadram, infelizmente, nessa triste história desse crime? Oi, Adriana, é importante. O que aconteceu, até para poder passar aqui para os ouvintes da Jovem Pan, a minha esposa, ela é muito amiga de uma promotora, a doutora Silvia, do Ministério Público, que cuida dessa área lá no Ministério Público com relação ao cuidado das mulheres vítimas de violência. E dessa conversa, dessa aproximação, a doutora Silvia me trouxe essa preocupação de que havia muitas crianças que ficavam órfãos de mulheres vítimas de feminicídio, e que era muito importante que a gente pudesse, como prefeitura, como governo, auxiliar essas crianças, esses jovens, e assim a gente mandou a proposta para a Câmara Municipal e os vereadores aprovaram essa proposta. A gente tem todos os dados. Agora, eu acho importante, Adriana, a gente não falar nem do número, né? Porque se for um jovem que foi, evidentemente, colocado na tua vida uma situação de ter a sua mãe vítima de feminicídio, ou 1.000, isso indifere. O importante é que a Prefeitura de São Paulo, a gente tem essa visão desse olhar importante para dar uma assistência, para não deixar essa criança, esse jovem que já teve esse trauma tão grave, né? Lembrando, fazer um parênteses importante, não é para todos, é para aqueles que estão no CAD único, ou seja, para aqueles jovens, crianças, famílias que precisam do apoio do governo. A gente não vai ficar dando dinheiro para as pessoas que são de classe média, classe alta, que não precisam. É o olhar para aqueles que mais necessitam. Então, é algo muito importante, já sancionei, está no Diário Oficial de hoje. Tua pergunta, vale para trás? Vale. Agora eu faço o decreto regulamentador e aquelas crianças e jovens que são órfãos de mães vítimas de feminicídio, eles podem fazer a solicitação aqui para a Prefeitura de São Paulo, se enquadrando nessa questão que eu falei, de morar na cidade, estar no CAD único, eles vão poder fazer uso do benefício, que é de um salário mínimo até os 18 anos ou até 24, se ele estiver dando continuidade ao seu estudo. Prefeito, para fechar a nossa conversa, toda vez que o senhor participa da nossa programação, a gente faz uma espécie de prestação de contas, porque nós temos um quadro aqui no Jornal da Manhã, o SOS São Paulo, e são muitas as reclamações em relação à zeladoria, buracos, à limpeza de ruas, e sempre há preocupação para o período do verão com a chuva aqui em São Paulo. De que forma a Prefeitura está se armando para amenizar esses problemas que nós temos todos os anos sempre? Muito bom, Thiago. Eu já queria iniciar a resposta fazendo um pedido para esse público enorme aqui da Jovem Pan. Nós precisamos ter uma cultura de não deixar lixo na rua, colocar o lixo na hora certa, para a gente poder ter o nosso sistema de drenagem funcionando, os bueiros. Dito isso, nós estamos com muitas obras em execução nesse momento e já executamos 409 obras no ano passado, que são obras de microdrenagem, contenção de encostas, tanto é que no ano passado, na virada do ano, onde tem o período de chuva, a gente teve um número muito menor de alagamento, de inundação aqui na cidade, porque já tem surtido efeito essas ações. Eu vou fazer 14 piscinões, já também processo de licitação de 14 piscinões até 2024, para melhorar a drenagem. Nós temos 54 piscinões na cidade,
Então, a gente tem toda uma ação, uma estratégia para poder conter tudo que aquilo a gente via acontecendo aí no passado, de muitas enchentes, inundações, situações muito graves, principalmente na área periférica da cidade. A questão da zeladoria é fundamental, o que a gente tem feito e intensificado bastante, mas tem muito a ver também, Tiago, com a questão de cultura, né? Não deixar cair sujeira nos córregos. E tem uma outra ação importante que nós fortalecemos agora, as ações da OIDA, que, inclusive, para esse meu apoio ao Tarcísio, ele assumiu comigo 5 compromissos, um deles é esse, de fortalecer a OIDA, que é um trabalho de proteção aos mananciais. Ricardo Salles conhece bem, foi secretário aqui e sabe muito bem o que eu estou falando. De fazer a proteção dos mananciais, para que a gente possa ter os nossos córregos, nossas represas protegidas, sem invasão, sem colocação de lixo, e assim, quando chover, a gente poder ter a drenagem na cidade acontecendo de forma natural. E uma questão que você comentou sobre zeladoria, queria citar algo também importante, que nós estamos fazendo o maior programa de recap da história da cidade, né, muito por conta desse acordo que foi feito com o governo federal. A gente teve um fôlego no caixa da cidade de São Paulo e tem uma informação fundamental. A cidade de São Paulo atingiu agora a categoria de AAA do ponto de vista de endividamento, quer dizer, baixíssimo endividamento, grande poder de investimento. Só para a gente ter uma ideia, eu encontrei o prefeito de Miami semana passada em Buenos Aires, já. Ele me falava que Miami é AAA. Nós estamos aqui AAA, uma situação financeira melhor, inclusive, do que Miami. E é o único ente da federação que tem uma classificação de risco como essa aqui da cidade. Portanto, a saúde financeira da cidade boa, podendo fazer muitas ações, aí, inclusive de zeladoria e drenagem. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, mais uma vez obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana e, claro, bom voto domingo. Um abraço. Obrigado. Só deixa eu dar um abraço aqui a todos os funcionários nossos aqui da Prefeitura. Hoje é o dia do funcionarismo público. Um abraço a todos com muita dedicação. Bom dia a todos aí, grande abraço. Valeu, abraço.